E aí, pessoal, vou mostrar para vocês o processo de criação de um flyer super simples, porém muito bonito, para uma hamburgueria, tá? E no final desse vídeo eu vou deixar um presente para você, então fica até o final. Primeiro eu coloquei aqui um fundo de tijolinho, eu peguei esse fundo no Freepik, e depois eu coloquei aqui uma camada de cor, tá? Solid Color. Coloquei a camada de Solid Color preta e baixei a opacidade aqui para 73%, tá? Quando você deixa em 100%, fica assim, baixei aqui para 73%. Isso aqui você vai controlando aí de acordo com o seu gosto, beleza? Depois eu coloquei essa tábua, tá? Essa tábua, ela tava com o fundo aqui, eu só excluí o fundo e deixei só a tábua. E aí eu escolhi um hambúrguer. Peguei um hambúrguer também, peguei uma imagem da internet, coloquei aqui e logo depois do hambúrguer eu joguei também uma camada por cima dele, uma camada de Solid Color de novo. E aí o que acontece? A camada, ela vem dessa forma, né? Então, primeira coisa, eu coloquei ela em Clip Mask aqui no hambúrguer, usando o atalho Ctrl Alt G, ficou assim. E aí eu ativei aqui a máscara e fui controlando a opacidade da máscara aqui, ó, no gradiente de transparência em cima do hambúrguer, e aí diminui um pouquinho a opacidade para não ficar tão forte, beleza? Em seguida eu criei uma sombra aqui debaixo do hambúrguer. Para essa sombra peguei uma elipse, tá? Desenhei uma elipse normal, aqui ela ficou com contorno vermelho, só você vir cá, só você vir aqui, ó, tirar o contorno vermelho, colocar o preenchimento preto, e aí você vem Filter, Blur, Gaussian Blur, transforma em Smart Object e controla aqui, ó, o filtro Gaussian Blur, tá? E aí você passa ela para trás ali do hambúrguer e controla o tamanho, tudo bonitinho. Depois eu coloquei uma chama aqui atrás. Coloquei uma chama aqui atrás e baixei do Freepik também essa chama e coloquei o modo de mesclagem dela em Linear Dodge, tá? Pode ser em Screen também, mas o Linear Dodge para mim ficou mais bonito nessa situação aqui. Vou bloquear a camada. E aí depois eu coloquei mais algumas chamas aqui para poder compor a imagem, tá? Essa eu coloquei ali atrás do hambúrguer e essa também ali atrás do outro lado. E eu coloquei uma em cima do hambúrguer também, deixa eu achar ela aqui. Ó, coloquei essa aqui na frente e essa também. E repliquei aquela primeira chama que eu coloquei lá atrás, repliquei e coloquei ela aqui na frente do hambúrguer, porém só aqui na parte de baixo. E aí depois eu coloquei alguns spots também de luz lá em cima da imagem. Deixa eu encontrar aqui. Aqui, ó. Coloquei esses spots de luz em cima da imagem. Todos esses recursos aqui eu baixei do Freepik, tá? E depois eu coloquei algumas camadas aqui de Solid Color num vermelho bem escuro, só na parte de baixo aqui, na frente da camada do hambúrguer, para poder escurecer um pouquinho essa parte, tá? Uma das camadas eu coloquei em Linear Dodge, dupliquei ela da mesma forma, e a terceira camada eu fui duplicando, a terceira camada eu pus modo Multiply, beleza? E vamos ver o que mais que eu fiz aqui. Aí eu coloquei o texto, enfim, criei um texto aqui bem padrãozinho. Coloquei aqui em cima para fazer esse efeito na fonte. Depois que você digita o texto, você vai selecionar ele com Ctrl T, tá? Você vai dar um Ctrl T e aí você vai vir nessa opção aqui em cima, ó, para você ativar essa mecha aqui, tá? E aí você vai escolher o efeito que você quer colocar. Eu deixei nesse Arc Lawyer, não sei como é que fala. E aí você consegue controlar esse efeito aqui, ó. E aí, beleza, juntei as camadas aqui de texto num grupo. E por último, eu coloquei algumas
alguns outros efeitos de luz, tá? Em algumas partes específicas da imagem, para dar essa sensação assim de suavidade. Tá vendo, ó? Para criar esse efeito é muito simples também. Eu simplesmente vim aqui em cima da camada, coloquei em cima de todas as camadas, tá? Vim em cima da última camada, que era a do spot, criei uma camada vazia, tá? Selecionei o pincel, deixei ele, né, num tamanho assim que ocupe pelo menos quase metade, né, da tela, mas que não pode ser muito grande, porque senão quando eu criar aqui o efeito ele vai ultrapassar esses limites e aí ele vai ficar cortado. Porque a gente vai colocar aqui o hardness no mínimo, tá? A força do pincel vai ficar no mínimo para ele ficar bem assim espalhado, tá? E a opacidade no máximo, você vai dar só um toque aqui. E aí você seleciona com Ctrl T, aumenta o tamanho e coloca na região da arte onde você quer que dê esse efeito, tá? Eu coloquei um nesse lado de cá, dupliquei ele, passei para o lado de cá, dupliquei ele novamente, passei aqui para baixo. Esse de baixo eu diminui um pouquinho e deixei aqui, beleza? Vou excluir esse último aqui que eu fiz. Depois, eu juntei todas essas camadas em uma mesclagem. Então, para fazer isso, o que eu faço? Eu seleciono a última camada e aperto Ctrl Alt Shift E. E aí ele vai mesclar todas em uma só, beleza? Depois de mesclado, até já tenho ela pronta aqui com os efeitos que eu coloquei depois. Vou mostrar para vocês agora o que eu fiz aqui, tá? Depois de mesclado, você vai vir aqui em Filter, Camera Raw, e aqui a gente vai fazer uma leve alteração nas cores para ela ficar um pouco mais chamativa, tá? Para dar mais destaque. Então aqui eu coloquei um pouquinho de contraste, tá? Tirei um pouquinho das sombras para ele ficar assim, na verdade coloquei mais sombras, né? Diminuí aqui nas sombras para ele destacar mais as sombras. Coloquei um pouquinho de textura, diminui um pouquinho a claridade e coloquei um pouquinho o Dehaze, tá? O que você vai sentir o efeito mais forte é aqui no Dehaze, mas tem que tomar cuidado para não colocar demais, senão fica muito forte, beleza? Coloco um pouquinho aqui do Dehaze, vamos comparar, ó, olha a diferença. Você viu que já deu muito mais destaque, né? Eu dei um OK, e aí eu vim aqui em Filter de novo, coloquei aqui em Sharpen, tá? Nitidez, nitidez inteligente, Smart Sharpen. E do jeito que tá aqui, pra mim já ficou bom, tá? Ficou aqui mais ou menos entre 90 e 100. Ó, vamos ver a diferença com essa camada e sem ela. Quando a gente coloca esses efeitos, quando a gente tira a camada, dá até a impressão de que ele tá um pouco desfocado, né? E aí, ó, é isso. Para finalizar, eu coloquei alguns Colors Lookups, alguns LUTs, tá? Eu coloquei esse Color Lookup aqui, que é o Fuji Eterna 250D, e também esse Late Sunset. Para colocar o Color Lookup, você vai vir aqui, ó, nessas camadas aqui de efeito e vai selecionar Color Lookup. E aí vai abrir essa janelinha aqui para você escolher. Eu deixei a opacidade do primeiro aqui bem baixa, tá? 14%. E do de baixo aqui eu deixei 53%, tá? E por último, mas não menos importante, eu coloquei uma coisa que eu adoro, que é uma textura, tá? Uma leve textura. Peguei uma textura no Freepik, só você pesquisar lá textura e escolher a que você gostar mais. Eu vou mostrar ela no formato original, só para vocês verem qual foi a que eu escolhi. Deixa eu voltar ela aqui. Ó, a textura no formato original dela, ela vai estar assim, tá? E aí, eu diminuí a opacidade, mudei o modo de mesclagem para Color Dodge e entrei aqui, ó, dentro do Layer Style e diminui um pouquinho aqui, ó, o blend dela no preto, para ela diminuir um pouquinho ali a opacidade do preto, tá? Da textura.
e aí ela fica bem suave, ó. Você percebe que ela tá ali, mas não é algo que vai chamar atenção. E esse foi o resultado final. Beleza? Bom, eu falei que ia deixar um presente para você que ficou até o final do vídeo. Disponibilizei esse PSD completo, tá? Aberto, para você poder baixar. O link tá na descrição do vídeo, também no comentário fixado. E além do PSD, deixei também um pack completão com vários recursos para você usar nas suas artes aí no Photoshop, tá? Efeitos, texturas, luzes, fogos, fundos, parede, mesa, enfim, diversos recursos para você poder utilizar para agregar nas suas artes aí no Photoshop. Esses recursos, eles dão muita diferença, tá? Tem também alguns outros packs que você pode baixar também no terceiro link que eu deixei na descrição, beleza? Então, no primeiro link tem o PSD para você baixar gratuitamente esse PSD aqui que eu acabei de fazer. No segundo link, você tem um pack com vários recursos para você usar no Photoshop. E no terceiro link, você tem alguns packs de PSDs prontos para você pegar e editar, beleza? Um grande abraço. Se você tiver gostado desse vídeo, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa o seu comentário aqui embaixo para me dar uma força. Até mais!